Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Mariana, eu também faço parte do grupo de pesquisa da professora Miriam, dos lisímetros. E como a Renata já citou, detalhou bastante o projeto, o meu objeto de estudo é diferente do dela. O dela, por sua vez, é geotecnia, geomecânica, e o meu é a produção de lixiviado. Produção e caracterização do lixiviado. Uma introdução rápida, falando de resíduos, como as meninas também da primeira palestra deram um panorama sobre a produção, coleta e gerenciamento de resíduo sólido urbano. Mais uma vez, a importância desse estudo, desse tema, é a crescente produção desse material, a variabilidade na sua complexidade, diferentes tipos de materiais cada vez mais. E o boom também do crescimento da geração de resíduos foi depois da Revolução Industrial e também acompanha o rápido crescimento da população. Então, é importante esse tema, estudos nessa área. E também, mais uma coisa importante sobre resíduos, é que ele é intimamente ligado ao poder aquisitivo da população. Quanto mais o poder de compra de determinada sociedade, maior é a geração desse resíduo. Então, ele é meio diferente de uma região para outra, né? E a gestão e gerenciamento desse material é cada vez mais complexo, como eu disse. Responsabilidade municipal, estadual e federal. Então, é responsabilidade de todos, do poder público, fazer o gerenciamento desse tipo de resíduo, principalmente resíduo sólido urbano, que é o que a gente está estudando, de acordo com as legislações existentes, Política Nacional de Resíduos Sólidos, resoluções CONAMAS, cada um com seus respectivos planos, e associação do poder público e privado. É obrigação do poder público o gerenciamento do resíduo sólido urbano, e o poder privado, por sua vez, também que ganha com isso, né, financeiramente. E, no Brasil, o cenário atual de resíduo sólido urbano é a disposição em aterro sanitário. Então, é a técnica adotada, é o que é utilizado atualmente. Essa transição de lixões para aterro sanitário, que se diz ambientalmente adequada. E, olhando para o aterro sanitário, a gente se depara com alguns impactos ambientais no seu gerenciamento, que precisa ser voltado uma atenção para os possíveis impactos no decorrer da operação do aterro sanitário. Um deles é o lixiviado, que é o meu objeto de estudo nessa pesquisa. Então, é um dos maiores problemas no aterro, porque alto potencial de contaminação do solo, águas superficiais subterrâneas, se não for bem gerenciado, drenado, tratado. O lixiviado, as características dele estão intimamente relacionadas com a composição do resíduo disposto no aterro, com a característica do resíduo aterrado e com as condições climáticas, pluviosidade, temperatura. E o lixiviado também é a melhor forma de você monitorar o processo de degradação no aterro sanitário. As fases de biodegradação, como acontece? Tem os recalques, o biogás, mas as características do lixiviado são as que melhores permitem você acompanhar esses processos de biodegradação. Então, o meu trabalho em si tem o objetivo principal de avaliar a influência da biodegradação do resíduo sólido urbano da cidade de Campinas nas características do lixiviado. E, com isso, a gente usa os lisímetros construídos aqui na Unicamp. Objetivos específicos: caracterizar esse lixiviado quantitativamente, avaliar a produção, as características físico-químicas. Com isso, identificar as fases de biodegradação, como é que está acontecendo isso dentro do lisímetro, correlacionar esses dados com a célula experimental, a célula que a Renata citou e detalhou, que ainda está sob monitoramento no aterro sanitário, que é a escala maior, e verificar se esses dados são condizentes e qual é a representatividade dessa escala piloto dos lisímetros. Então, os lisímetros são, como a Renata já disse também anteriormente, os lisímetros são escalas piloto para avaliar o processo de degradação no aterro sanitário. Existe uma escala de bancada, escala de laboratório, a escala piloto, que é a escala dos lisímetros, um pouco maior, e a escala
da célula experimental, que é o mais próximo da escala real. Então, os lisímetros permitem um maior controle sobre as condições do meio, né? Você pode atuar de diversas maneiras, mudando camada de cobertura, fazendo o processo de inibição, como também é feito nos lisímetros. É mais fácil de você monitorar e avaliar as condições do ambiente, na verdade, diferentemente da célula, que é uma escala bem maior. E comparado com a célula, eles são de mais fácil construção, mais barato, mais rápido. E sobre o processo de biodegradação, ele é um pouco mais acelerado nos lisímetros, porque a disposição acontece de uma vez só do resíduo. Então, acontece, ele é confinado e o processo vai acontecendo lá dentro. A célula ou aterro sanitário, a disposição varia de acordo com o tempo. Uma camada, depois outra, e aí ela acontece de uma maneira mais lenta. E o que é o lixiviado? Lixiviado, que é o que popularmente a gente chama de chorume, é composto do líquido de águas externas, fontes externas, chuva, teor de umidade inicial do resíduo e a decomposição da matéria orgânica. Esses 3 fatores fazem com que forme o lixiviado. E as características desse lixiviado variam bastante de acordo com a idade do aterro. Com o passar do tempo, vai acontecendo as mudanças de fase, então em anos as características do lixiviado vão se alterando. E também de acordo com as condições climáticas, que, por exemplo, o país temperado tem uma característica um pouco diferente dos países de climas tropicais. E essa caracterização, a gente usa alguns parâmetros principais. E segundo o PROSAB, a série do PROSAB, ele cita aqui alguns das variáveis principais de análise do lixiviado, que, dentre elas, pH, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química, série de nitrogênio, alcalinidade, série de sólidos, alguns metais, que também esses são os parâmetros analisados dos efluentes, em geral, esgoto, doméstico, outro tipo de efluente. Que o lixiviado nada mais é que um efluente também. Então, aqui alguns dados, para você ter uma noção da dimensão dessas características do lixiviado. Ele é bem diferente do esgoto doméstico, é um efluente muito concentrado, potencial muito grande de toxicidade. Aqui, para quem conhece os dados de esgoto, na verdade, só no final, depois de anos, que o lixiviado começa a ter características próximas a do esgoto bruto, antes de tratamento. Então, valores de DQO chegando perto de 70 mil, isso é um efluente bastante complexo. Índice muito alto de nitrogênio, alcalinidade alta. Então, é um efluente bem difícil que é muito importante o seu gerenciamento. E aqui, para aterros brasileiros, os dados... Os dados são mais ou menos parecidos com a tabela anterior. E aí, como eu disse, os impactos ambientais do lixiviado. Contaminação de solo, água superficial, subterrânea. Eutrofização de corpos hídricos, muito rápida, pelo alto teor de matéria orgânica, alta quantidade de nitrogênio. Se infiltrado ou lançado em corpos hídricos, o potencial de eutrofização é muito rápido. Toxicidade no meio aquático. Diluição em esgoto sanitário, que ainda acontece e prejudica um pouco a estação de tratamento de esgoto, porque são efluentes diferentes, né? Possui alta DQO, alta DBO, bastante nitrogênio, então onera muito a estação de tratamento de esgoto. E aí a construção dos lisímetros, eu vou passar bem rápido, porque a Renata já especificou como é que foi feita. Todos os parâmetros, altura, declividade 2%, camada de brita, camada de resíduos compactados, etc. Os lisímetros prontos. O interior, que é a camada de brita para drenagem do lixiviado. O lixiviado é coletado naquelas bombonas azuis. Então, toda semana a gente vai lá, abre o registro, elas são graduadas e a gente vê qual é a produção semanal desse lixiviado em cada um dos lisímetros. Aquela foto ali são os drenos de biogás e esse termopar é o leitor de temperatura que a gente tem dentro de cada lisímetro, que acompanha a variação de temperatura ao longo do tempo.
e para comparação com a temperatura ambiente também. E aí a gente vê que em cada fase de biodegradação essa temperatura varia, não segue a temperatura ambiente, varia de acordo com as bactérias que estão fazendo a decomposição lá, o tipo de decomposição. Então, para preencher os lisímetros, a gente partiu da caracterização gravimétrica lá do aterro, como também já foi citado pela Renata. Chegou lá, caracterizando o resíduo, o que é o que, para a gente saber que resíduo a gente está trabalhando, o que a gente está colocando dentro do lisímetro, quanto de matéria orgânica, quanto de plástico. Então, a gente dividiu em 15 categorias, madeira, tecido, construção civil, etc., para saber o que está indo em cada lisímetro antes da gente fazer as nossas análises. Então, a caracterização lá no aterro, depois o resíduo foi encaminhado para a área dos lisímetros, a gente começou a preencher, pesar e botar dentro dos lisímetros. E em seguida já a compactação por camadas. Depois do preenchimento do resíduo, 15 centímetros de camada de brita superior entre o resíduo e a camada de solo. É o mesmo solo usado na cobertura da célula experimental. A camada de solo também foi compactada, a camada de cobertura também por camadas, como o lisímetro, com o objetivo do peso específico de 18 kN por metro cúbico. A do resíduo, na verdade, 8 kg por metro cúbico. Então, tanto a compactação dos resíduos como da camada de cobertura, sendo fiel ao que acontece na célula experimental, para a gente poder comparar. Então, a camada de cobertura do lisímetro 6, que foi o primeiro a ser preenchido, e aí depois, na outra foto, todos prontos, todos os equipamentos, todos os drenos, as placas de recalque, tudo funcionando certinho. E esse foi um layout do final do preenchimento, né? Mostrando a camada de brita em cada um deles, a camada de resíduo, o dreno, o amarelinho, a camada de cobertura. Essa diferença é a mesma quantidade de resíduo em cada lisímetro, 2,3 toneladas aproximadamente. Essa variação na altura é por causa do peso específico. Algumas camadas um pouco mais densas, outros menos densas. Então, caracterização do lixiviado. São 6 lisímetros, mas o meu estudo são os lisímetros controle, que é o L456, como acontece no aterro sanitário, que não tem inibição da biodegradação. O volume produzido é medido semanalmente, e as análises físico-químicas também acontecem semanalmente. A gente vai lá, coleta o lixiviado, mede o volume, coleta, leva imediatamente para o laboratório, todas as análises são feitas no mesmo dia, e todas no laboratório de saneamento da FEC, com exceção dos metais que a gente manda para São Carlos em bateladas, e aí eles fazem análise para a gente. E o restante é tudo feito aqui no laboratório da FEC. Então, a gente coleta nas bombonas ou nas provetas, ali são as amostras que a gente leva para o laboratório, nas garrafinhas, lixiviado 4, 5 e 6. E essas são as variáveis que a gente usa para fazer a caracterização do lixiviado, cada uma com a sua importância, para verificar qual é a fase de biodegradação, o que está acontecendo ali dentro do lisímetro. Essas variáveis são suficientes para a gente saber como é que está a biodegradação dentro dos lisímetros. Então, é isso, resumindo, nós temos 6 lisímetros, 4 sem inibição da biodegradação, que são os que eu estudo, servem tanto para comparar com a célula experimental, verificar se esse de fato é uma escala apropriada para esses estudos, e também serve como base de estudo com relação aos lisímetros que são inibidos, para comparação desses dados. Então, esses 4 lisímetros têm essa função, na verdade. E o resíduo de Campinas, né? São dados para o tipo de resíduo aqui de Campinas. Então, resumindo, é isso, o projeto. E obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer a apresentação, Mariana. E agora, as perguntas. Tem uma pergunta da pessoa que está assistindo online. É uma pergunta meio geral para o grupo, como a
Renata já apresentou, e ele pergunta se já foi realizado algum experimento de recirculação de chorume. Não. Recirculação de chorume, não. Não teve nenhum tipo de recirculação. A gente pensou na recirculação, mas a CETESB aqui, né, que é o nosso órgão que supervisiona a parte ambiental, ela não aprova a recirculação de lixiviado nos aterros. Então, a gente tinha interesse em fazer isso na célula, né, experimental, mas, infelizmente, a célula ela precisou de um licenciamento ambiental pela CETESB, ela tem um licenciamento ambiental, mas a recirculação não foi possível, porque a CETESB ela não tem aprovado esses projetos aqui no estado de São Paulo. Tá? Obrigada. E também a recirculação ela acelera o processo de biodegradação, né? Que é contra o que a gente está fazendo. A gente está tentando inibir para ver a diferença da biodegradação e quando não acontece biodegradação. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Não? Então, mais uma vez, agradeço a apresentação, Obrigada. Mariana. Vamos dar sequência.